Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 3, Unidade em Cristo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção mais uma vez. Por favor, Pai amado, em nome de Jesus, derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Ao abrirmos a tua palavra, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que suplicamos perdão pelos nossos pecados e o batismo do Espírito Santo. E te agradecemos do fundo do nosso coração. Por Jesus. Amém, Senhor. O verso áureo. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. 1 Coríntios 1:10. Sem a unidade, não podemos avançar. Em uma pequena cidade, um grupo de voluntários se reuniu para construir um centro comunitário depois de uma tempestade. A fundação era sólida e os materiais eram bons. Eles tinham tijolos, argamassa, tinham ferramentas, tinham cimento, tudo o que precisavam. No entanto, quando o trabalho começou, surgiram desentendimentos. Uma equipe insistia, dizendo: os tijolos devem ser empilhados desse jeito, é mais eficiente. Outra equipe retrucava dizendo: não, sempre nós fizemos de outro jeito. Alguns trabalhadores se recusavam a receber instruções de outros, dizendo: nós vamos seguir apenas a liderança do nosso chefe da equipe. Alguns até abandonaram a obra e foram embora. Queridos, o que aconteceu? Não conseguiram construir nada. Nós precisamos de unidade. União entre os irmãos de Jesus Cristo. Esta é a lição desta semana. Unidade em Cristo. Se você costuma observar a vida selvagem, sabe que muitos animais vivem em bandos, em manadas ou grupos de vários tamanhos, de lobos a golfinhos e até algumas espécies de formigas carnívoras. Esses animais costumam andar juntos. Os chimpanzés, por exemplo, formam laços sociais muito fortes e vivem em grupos de 15 a 150 indivíduos. Mesmo assim, nem sempre a convivência é tranquila. Às vezes surgem brigas entre eles. Com os seres humanos não é diferente. Além de vivermos em comunidade, também enfrentamos conflitos entre nós, dentro do grupo. E isso acontece até dentro das igrejas. Formam-se grupos, muitas vezes em torno de um líder carismático e, pior ainda, pode acontecer de um desses grupos não se dar bem com os demais. Você já viu isso acontecendo na sua igreja? Você tem ideia do desafio que o apóstolo Paulo estava encontrando ali na cidade de Corinto? Nesta semana, estudaremos 1 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 4, em que o apóstolo aborda as contendas, as divisões, as facções e ensina-nos a como superar essas divisões por meio da unidade em Jesus Cristo. Se você está em comunhão com Jesus Cristo, se o foco da sua vida é agradar e obedecer Jesus Cristo, então você estará em harmonia com os seus irmãos. Você será tolerante aos defeitos do seu irmão. Você vai orar por ele, mas vai ser tolerante. Nós só não poderemos ser tolerantes com nós mesmos. Eu não posso ser tolerante comigo mesmo, mas eu posso ser e devo ser tolerante com os meus irmãos, buscando a unidade em Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, o problema das panelinhas na igreja. Esta expressão panelinhas é muito comum, porque todas as igrejas formam-se panelas, panelas com tampa, impedindo que outras pessoas entrem no grupo, façam parte do convívio. Queridos, Satanás é aquele que faz a panela.
e ele impede, criando divisões dentro da igreja. Paulo expressou dizendo assim: não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. 1 Coríntios 1:10. Já no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele já revela qual era o problema da igreja. Muita discórdia, muita rixa, muita briga. Esse apelo predomina nos 4 capítulos iniciais da primeira carta aos Coríntios. De fato, a maioria dos estudiosos entende que a unidade é o tema que conecta todas as partes da carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia agora e vamos ler então primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1. Vamos ver então os versos 12 até o verso 17. Aqui diz: refiro-me ao fato de que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Aqui Paulo, já no início, depois da introdução, ele fez uma curta introdução e já foi diretamente ao problema. Para Paulo ter mencionado essas brigas, essas contendas, já no início da carta, logo após da saudação inicial, é porque isso é o que estava realmente preocupando o apóstolo Paulo. Paulo empregou palavras fortes para retratar a falta de unidade entre os membros da igreja de Corinto. Paulo usou os termos gregos schisma, divisões, ou eres, brigas. O substantivo schisma, assim como o verbo schizo, separar, aparece em outros textos do Novo Testamento para indicar diferenças de opiniões que resultaram em divisão. Já eres, que significa brigas, surge com frequência em listas de comportamentos que não devem ser praticados por cristãos. Leia, por exemplo, Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, vamos ler o capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 29. Aqui diz: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Aqui Paulo está falando para a igreja cristã que existia em Roma. E ali ele está falando daqueles que eram rebeldes contra Deus, falando da injustiça e da impureza dos seres humanos. Paulo também fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 3. Leia comigo. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? E agora leia comigo também segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12 e o verso 20. Aqui diz: pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Meus queridos, aqui Paulo está falando como se estivesse falando para a igreja de Deus hoje, porque a igreja de Deus hoje enfrenta os mesmos problemas. Em Corinto, as desavenças vieram à tona, a ponto de irmãos processarem outros irmãos, irem a juízo perante juízes romanos, juízes pagãos.
eles foram aos juízes buscando resolver problemas que existiam entre os irmãos da igreja. Diante dessa realidade, Paulo escreveu: digo isso para a vergonha de vocês. Ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 5, é vergonhoso vocês levar o outro irmão diante de um juiz para resolver uma questão de contenda e de discórdia. As diferenças não eram deixadas de lado nem na celebração da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Isso está claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 17 a 22. Paulo menciona os problemas mesmo na celebração da Santa Ceia. O problema da falta de unidade entre os membros da igreja era tão grande e Paulo estava tão preocupado com isso que esse foi o primeiro assunto tratado nessa carta aos Coríntios. Como esse trecho da primeira carta aos Coríntios que lemos hoje, como ele mostra o perigo das panelinhas. As panelinhas representam divisões dentro da igreja. Meu querido irmão, obviamente não é Deus que forma as panelinhas. Nós precisamos nos amar uns aos outros. Nós precisamos atender bem todos os nossos irmãos, membros da igreja, abraçá-los. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós todos somos defeituosos, nós todos somos pecadores. E nós precisamos ser tolerantes com as ideias diferentes. Nós precisamos respeitar ideias diferentes e manter o princípio em Cristo Jesus, amando-nos uns aos outros, orando uns pelos outros, para que haja unidade entre nós e que as pessoas, olhando para nós, possam dizer: vejam como eles se amam. Meu querido irmão, que a sua vida seja um exemplo de amor a Deus, mas também de amor aos seus irmãos. Não importa se ele pensa diferente de você. Todos nós estamos buscando o céu, ir para o céu. E por isso deveremos perdoar, para que também sejamos perdoados. É essa a mensagem de Paulo para você e para mim. Aleluia! Na parte de segunda-feira, centrados em Jesus. Imagine uma roda de carroça, aquelas rodas de carroça grandes, e elas tinham raios, elas tinham aquelas madeiras que vinham da parte exterior até o centro do eixo da roda. Percebam que aquelas madeiras, quanto mais distante do eixo, elas eram mais distantes umas das outras. Mas à medida que aqueles raios de madeira eles se aproximavam do centro da roda, eles também se aproximavam uns dos outros. Assim como uma roda de bicicleta, os raios estão mais distantes na parte exterior, mas quando chega no centro da roda, os raios vão se aproximando uns dos outros. Queridos, Jesus Cristo é o centro. Se você está centralizado em Jesus, você estará próximo daqueles pelos quais Jesus morreu. Leia 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 10. Aqui diz: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Nós pensamos diferente, nós temos gostos diferentes, nós gostamos de cores diferentes, nós gostamos de alimentos diferentes, de frutas diferentes. Está tudo bem, mas nós não podemos divergir nos princípios da palavra de Deus, na missão que Deus nos deu, no propósito da nossa vida, que é a santificação, a santidade de Jesus em nós e a busca das almas perdidas. Nós precisamos nos unir no propósito de salvar, buscar a salvação daqueles por quem Jesus morreu. A formação de panelinhas dentro da igreja negava, na prática, a lealdade a Jesus Cristo. Deus nos chamou para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Nosso Senhor é Cristo, é nele que precisamos estar centrados. E diante disso, Paulo fez 3 perguntas retóricas.
ele perguntou: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Isso ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, verso 13. A resposta para todas essas perguntas é uma resposta taxativa. Não. Paulo não morreu por vocês. Cristo não pode estar dividido. Cristo é quem foi crucificado por nós e fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz Mateus capítulo 28 e o verso 19. Paulo afirma que somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. A cabeça do corpo é Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo e todos os membros têm uma função específica e indispensável. Embora o corpo tenha muitos membros, cada qual tem a sua função. Continua sendo um só corpo. Para que o corpo funcione bem, cada membro deve desempenhar seu papel conforme sua capacidade. Essa metáfora usada por Paulo mostra que Paulo buscava unidade na diversidade. Mais do que isso, buscava também unidade apesar da diversidade. No entanto, todo pensamento e toda opinião precisam ser submetidos a quem? Primeiramente a Jesus, nosso Senhor. O senhorio de Jesus era tão central para Paulo que ele recorreu a esse tema várias vezes na abertura da sua carta aos Coríntios. Antes de tratar diretamente dos grupos em torno de líderes, Paulo ressaltou que todos temos Jesus como nosso Senhor. A igreja não gira em torno de líderes humanos. A igreja gira em torno de Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Foi ele que morreu por você. Foi ele que ressuscitou e subiu ao céu. E é ele que virá para nos buscar. Quando surgem panelinhas em torno de líderes humanos, os relacionamentos na igreja precisam ser restaurados. E isso acontece por meio da unidade em Cristo e da negação do próprio eu. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo não é impor a sua vontade, não é o fazer a tua vontade, mas é o negar-se a si mesmo. Nós somos cheios de vontades não santificadas. Nós somos cheios de defeitos, de vícios, e nós precisamos ser humildes para reconhecer isso. E nós precisamos dizer não. Aprenda a dizer não para si mesmo. Nas últimas décadas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem destacado o ministério dos pequenos grupos. Qual é a diferença entre panelinhas e os pequenos grupos? Os pequenos grupos não podem ser considerados panelinhas. São pequenos grupos que surgiram com propósito, foram formados para ganhar almas, para o convívio cristão, para a socialização dos cristãos, para que nos conheçamos melhor, estejamos mais próximos uns dos outros. E é muito mais fácil você convidar alguém, seu vizinho, para vir até a sua casa, para estudar a Bíblia, para expor as necessidades e para podermos orar juntos, do que você levar essa pessoa até a igreja. É mais fácil ele ir até a sua casa, é seu vizinho. Queridos, é assim que funcionam os pequenos grupos, convidando as pessoas para a nossa casa, transformando a nossa casa num centro de evangelização. Isto não é panelinha. Este é o propósito de Deus. Foi assim que nasceu a igreja cristã. A igreja cristã, nos primeiros séculos, se reunia nas casas. Eram pequenos grupos. No tempo do fim, nós não vamos estar frequentando grandes prédios, grandes catedrais. Nós estaremos nos reunindo em pequenos grupos, de casa em casa, unidos em oração. Deus quer que você e eu tenhamos uma vida centrada em Jesus Cristo. Ele é o centro da sua vida, meu querido irmão. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer por Cristo é lucro para mim. Aleluia! Na parte de terça-feira, sabedoria e maturidade. Em geral, panelinhas nascem de uma visão exagerada de líderes humanos. Isso ameaça a unidade da igreja e a saúde espiritual dos membros,
pois uma compreensão distorcida do ministério cristão pode levar a dar importância excessiva a certos líderes em detrimento de outros. O resultado é uma atmosfera de competição. Na igreja, nós não estamos para competir, nós estamos para completar, complementar, um ajudando o outro, não para competir, porque as competições racham a igreja, dividem a igreja. Mais do que isso, se fizermos de líderes humanos o centro da nossa identidade cristã, correremos o risco de tirar Cristo do lugar que cabe a ele como cabeça da igreja, como centro da igreja. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 1 até o verso 4. Aqui diz: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões do mundo, os padrões humanos? Meu querido irmão, será que nós temos esses problemas hoje? Paulo fala que muitos cristãos não amadurecem. Eles nascem no reino de Deus e continuam bebês espirituais a vida toda. São imaturos, continuam sendo carnais. Porque, embora os seus pecados sejam perdoados no momento em que você pede perdão, instantaneamente você é perdoado. Quando você, em arrependimento, pede perdão a Deus, você instantaneamente é perdoado. A justificação ocorre assim. Você se arrependeu, pediu perdão, está justificado, perdoado e salvo. Porém, queridos, a santificação não é instantânea. A santificação é obra da vida inteira. O que é a santificação? É a implantação da mente de Jesus Cristo em você. A santificação é o download que o Espírito Santo faz da mente de Jesus, implantando a mente de Jesus em você, comunicando para você a santidade de Jesus. Isso não acontece em um dia, uma semana, nem um mês. Isso leva anos e anos. Por isso que a santificação é obra da vida toda. Então, as pessoas que são batizadas e se tornam membros da igreja, elas ainda não têm a mente de Jesus. Estão perdoadas, estão salvas, mas ainda não têm a santidade de Jesus, porque esta santidade ela será comunicada dia após dia através da comunhão. Por isso alguns amadurecem mais, outros amadurecem menos, porque alguns têm mais comunhão com Jesus, outros têm menos. Por isso existe na igreja uma multidão que ainda é carnal, é o que Paulo está dizendo. Eu não posso falar para vocês como pessoas espirituais, porque vocês não amadureceram, vocês continuam como crianças espirituais, recém-nascidas. Eu não posso dar alimento sólido para vocês, e a prova de que vocês não amadureceram é que existem ciúmes e brigas entre vocês. Isto mostra que vocês são carnais. Queridos, carnais é aquilo que você e eu éramos antes de abraçar a Jesus. Mas depois de nascer da água e do Espírito, nós não podemos continuar sendo carnais, controlados por desejos carnais, por ambições mundanas. Por isso, nós temos que nos tornar espirituais, porque nascemos da água e do Espírito. E diariamente, através da comunhão, Deus está transferindo a mente de Jesus para você, o caráter de Jesus para você, a santidade de Jesus para você. E vamos nos tornando cada vez mais santos em Jesus Cristo. Paulo deixa claro que a maturidade espiritual leva o crente a apreciar a sabedoria de Deus comunicada pelo Espírito Santo e em contraste com a sabedoria do mundo, que é a sabedoria humana. A sabedoria de Deus se revela na cruz de Cristo, mais especificamente nos sofrimentos e na morte e na ressurreição de Jesus. Assim, antes de retomar o apelo à unidade, Paulo desejava que os leitores reconhecessem a necessidade da verdadeira sabedoria e maturidade em Cristo. Cristãos sábios, cristãos maduros, são espirituais e não carnais.
não são como crianças. Eles comparam coisas espirituais com espirituais, porque as coisas do Espírito de Deus são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, 13 e 14. Cristãos sábios e maduros se alimentam de comida sólida, não do leitinho dado para os recém-nascidos. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem uma experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos que cresceram em Jesus Cristo. Pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Isto está em Hebreus 5, verso 13 e 14. Cristãos sábios e maduros não dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, referindo-se aos líderes da igreja. Queridos, cristãos maduros estão centrados em Jesus Cristo. Essas pessoas são como cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Somos como igreja lavoura, somos como igreja edifício e somos santuário de Deus. Todos pertencemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Quais experiências você já teve de grande decepção com alguém que admirava muito? Quando você começa a idolatrar líderes humanos, quando você começa a se apaixonar por líderes humanos, Deus permite que você se decepcione, porque Ele não quer que você idolatre, Ele não quer que você exalte líderes humanos, porque todos somos pecadores, todos somos frágeis, vasos de barro. E queridos, Deus quer que você se apaixone por Jesus Cristo. A sua obsessão tem que ser Jesus. Essa era a obsessão de Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, eu não me propus a saber nada entre vocês, a não ser Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo assunto ao céu, o Cristo prestes a voltar. Aleluia! Na parte de quarta-feira, servir como Cristo. Não é fácil. Servir como Cristo exige que você tenha a mente de Cristo, que você entenda o propósito da sua vida como Cristo. Cristo, quando tinha 12 anos de idade, lá no templo, quando a mãe de Jesus disse, filho, por que você fez isso conosco? Nós estamos procurando você por todo lugar. E ele, apontando para o céu, disse, importa que eu cuide dos negócios do meu Pai. Com 12 anos de idade, Jesus Cristo sabia que ele era filho de Deus e que ele tinha nascido nesta terra com uma missão, com um propósito. Meu querido irmão, o Espírito Santo mostrou para Jesus Cristo o propósito da sua vida. Assim também, você e eu precisamos servir como Cristo, entender que estamos neste mundo com um propósito, com uma missão. E nós estamos aqui para servir a Deus, servir a Jesus Cristo, servir os irmãos de Jesus Cristo, aqueles pelos quais Jesus morreu. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, vamos ver o verso 1 e o verso 2. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Interessante o que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que não são somente os pastores assalariados que fizeram teologia e que foram ordenados como pastores para cuidarem do rebanho. Não são somente eles os ministros de Deus. Paulo deixa claro, capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que todos, quem? Todos os que foram salvos por Jesus Cristo, os que foram gerados pelo Espírito Santo, todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E aqui diz o verso 2, ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel obreiro de Deus, voluntário, obreiro voluntário. Você sabe que todos os cristãos que nascem no reino de Deus, nascem como missionários? Nascem como missionários. É o Espírito
missionário, é a paixão pelas almas, é a santificação em Cristo Jesus. Meu querido irmão, nós entramos para a igreja como servos, não como senhores. O Senhor é Jesus Cristo, nós somos servos. Estamos aqui para servir, como Cristo viveu para servir. Em 1 Coríntios 3, 1 a 4, Paulo indica que panelinhas revelam imaturidade espiritual. Antes de abordar este assunto, ele afirma: nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Esse texto de 1 Coríntios 2,16 é um texto que, para mim, é muito importante. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Para pensar como Cristo, amar como Cristo, sentir como Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Meu querido irmão, é isso que o Espírito Santo quer dar para você, a mente de Cristo. O Espírito Santo trabalha com a mente de Cristo sendo implantada nos santos de Deus. Queridos, o Espírito Santo não tem uma teologia à parte, teologia do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo atrai as pessoas não para si mesmo. O Espírito Santo atrai as pessoas para Jesus. O Espírito Santo implanta em você não algo dele, mas a mente de Jesus. Ele nos comunica a santidade de Jesus, os traços de caráter de Jesus, que estão ali em Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito Santo são os traços de caráter de Jesus, que o Espírito Santo implanta em você. Por isso Paulo pode dizer, porém nós temos o quê? A mente de Cristo. Então a gente sente como Cristo, pensa como Cristo e servimos ao Papai do céu, como Cristo serviu. Obedecemos os mandamentos do nosso Pai, como Cristo obedeceu. Essa expressão, nós temos a mente de Cristo, se refere ao modo de pensar e agir do próprio Cristo. Ou seja, o crente tem a mente de Cristo quando pensa e age como Ele. Colocar isso em prática em todas as áreas da vida não é fácil, mas é o que Deus quer fazer, é o que o Espírito Santo se propõe a fazer, colocar em você a mente de Jesus. Leia Filipenses capítulo 2. Quando você lê Filipenses capítulo 2 e os versos 5 a 8, você descobre que na igreja de Filipos também existiam divisões. Por isso que Paulo falou o que falou em Filipenses capítulo 2 e os versos 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Por que ele falou isso? Porque estava existindo na igreja de Filipos também divisões, diferenças que estavam criando problemas para a evangelização. Por isso Paulo diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, Jesus Cristo antes de nascer como homem, ele era Deus, ele sempre existiu junto com o Pai, nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Nós não cremos que Jesus Cristo foi criado na eternidade. Nós cremos que Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm a eternidade. Deus só pode ser chamado de Deus porque é eterno, existente por si mesmo, incriado. Qualquer criatura que tenha sido criada não pode ser chamada de Deus, porque Deus é eterno, existente por si mesmo, incriado. Por isso, Jesus, ao nascer da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, ali estava nascendo a natureza humana do Filho de Deus. Mas a natureza divina do Filho de Deus é eterna, como a natureza divina do Pai é eterna, a natureza divina do Espírito Santo é eterna. O que é divino é eterno. Meu querido irmão, Jesus Cristo, ele vivia na eternidade com o Pai, mas não considerou ser igual ao Pai, não é? Deus, o Pai, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele abriu mão da forma divina e assumiu a forma humana, mas ele não abriu mão da natureza divina. Ele revestiu a natureza divina com a natureza humana e viveu 33 anos entre nós. Meu querido irmão,
Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Meu querido irmão, esse texto de Filipenses, capítulo 2, 5 a 8, é um texto que nos mostra a humildade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, assumiu a forma humana, viveu como homem, passando necessidades, sendo maltratado, sendo pregado na cruz. Assim como em Corinto, também existia na cidade de Filipos, ou na igreja de Filipos, divisões. Talvez em menor grau, mas existiam as divisões. Filipenses capítulo 2, 1 a 8, nos ensina que servir como Cristo exige negar o eu, negar as ambições egoístas, buscando abençoar o próximo acima de nós mesmos, como Jesus fez. Nós vivemos para servir. Descubra a felicidade de servir. Viva servindo, dentro da igreja, fora da igreja. Não se prenda a cargos na igreja. Existem pessoas que ficam frustradas porque não conseguiu este cargo ou aquele cargo. São posições dentro da igreja. Nós precisamos de cargos na igreja para que a igreja funcione de forma ordeira, de forma organizada, mas o principal trabalho é aquele que fazemos fora das paredes da igreja, com a comunidade, com aqueles que não conhecem Jesus. Queridos, nós vivemos para servir. E quando você sai da igreja, o campo missionário está diante de você. É ali neste campo missionário, fora da igreja, que você deve servir. Não fique dentro do saleiro. O sal, ele cumpre o seu papel, o sal cumpre com a sua função quando ele está fora do saleiro e se mistura com a massa. A massa de homens e mulheres que Jesus morreu por essas pessoas. E você, como sal da terra, deve se misturar com elas e salvá-las, dar sabor para a vida delas. Ser a luz que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Deixe que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você é luz, meu irmão. Você é sal. Reflita na oração que Paulo fez em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Como aprender a morrer para nós mesmos, de modo que, em nossa esfera, possamos imitar Jesus Cristo, que renunciou à sua posição no céu. Tornou-se um de nós, ligando-se a você por laços humanos eternos. Laços humanos que jamais vão se romper, porque ele retém a natureza humana para todo sempre, mas também retém a natureza divina. Ele deixou de usar voluntariamente a forma divina. A natureza divina ele nunca perdeu e nunca perderá. E a forma humana que ele assumiu ao nascer da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele mantém esta forma humana para sempre. Quando você olhar para o Filho do Homem, lembre-se que é o Filho de Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele se mantém para todo sempre como cabeça da família humana. Meu querido irmão, nós vamos servir a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos servir ao nosso querido Deus Pai. E nós seremos para todo sempre habitação e templos do Espírito Santo que em nós habita. Aleluia! Na parte de quinta-feira, estilo de vida que reflete a cruz. Estilo de vida que não envergonha Jesus. Estilo de vida que revela a santidade de Jesus, que é obra da vida toda. Cada dia que passa, cada semana, cada mês, nós temos que nos tornar mais semelhantes a Jesus, mais santos em Jesus. Você, ao ler as cartas de Paulo, você percebe que ele chama, ele convida os seus irmãos,
convida as igrejas para a santidade. O que agrada a Deus é a santidade, porque sem a santificação ninguém jamais verá a Deus. Jesus Cristo é santo, o nosso Pai Celestial é santo e Ele quer que você também seja um homem e uma mulher santos. Não formar panelinhas, especialmente em torno de líderes humanos. Não significa que não devamos apoiar os nossos líderes, devemos apoiá-los, respeitá-los, edificá-los. Somos chamados a valorizar e ajudar aqueles que conduzem a obra da igreja. Deus designa pessoas para realizar seu ministério na terra. Líderes cujo estilo de vida expressa a submissão da cruz são dignos de serem ouvidos e seguidos. Líderes semelhantes a Cristo atribuem o sucesso do seu ministério unicamente a Deus. Em seu ministério terreno, até mesmo Jesus, como homem, atribuiu glória ao Papai do céu. Isso nós lemos em João capítulo 17 e o verso 4. Aqui em João capítulo 17, verso 4, aqui diz assim: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus Cristo não chamava atenção para si mesmo, mas para o Pai. Jesus Cristo edificava o Pai. Eu vim revelar o Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. E o Espírito Santo? Ele não fala de si mesmo. Ele revela Jesus. Ele atrai as pessoas para Jesus. Ele implanta nas pessoas a mente de Jesus. Percebam quão intimamente Pai, Filho e Espírito Santo trabalham na salvação dos seres humanos. O Filho edificou o Pai, o Espírito Santo edifica o Filho. E Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos na salvação dos pecadores. De acordo com o apóstolo Paulo, o ministério cristão deve estar alicerçado no que podemos chamar de teologia da cruz. A cruz revela a sabedoria e o poder de Deus para salvar e, ao mesmo tempo, expõe a sabedoria humana como loucura. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 a 13, Paulo mostra como essa teologia se traduz na prática. Primeiro, afirma que é Deus quem estabelece o padrão da liderança cristã. Em segundo lugar, indica que o sofrimento é a marca do autêntico ministério cristão. Não tem como servir a Cristo, trabalhar por Cristo e não sofrer. Você vai sofrer. Cristo sofreu, todos os apóstolos sofreram, nós também vamos sofrer. Mas o céu nos espera. O céu não é aqui, o céu nos espera. Agora vamos ler 2ª Carta aos Coríntios. Abra sua Bíblia. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ver os versos 23 a 28. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11. E vamos ver os versos 23 a 28. Veja o que Paulo está escrevendo. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Eles não queriam reconhecer Paulo como ministro, como apóstolo. Paulo foi perseguido fora da igreja e dentro da igreja. Por isso, ele está dizendo, são ministros de Cristo? Os outros apóstolos? São, não é? Ele está dizendo, eu também sou. E eu sofri mais do que todos eles, por isso que ele está dizendo aqui, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, porque ninguém foi tantas vezes preso e tantas vezes açoitado como Paulo, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo expõe aqui para você o quanto ele sofreu por Cristo. Mas ele considerava um privilégio sofrer por Cristo Jesus. Meu querido irmão, ele suportou todo o sofrimento com alegria. Líderes cristãos seguem os passos de Jesus.
ao se disporem a sofrer pelos irmãos e, se necessário, até morrer por causa do seu ministério. Paulo refere-se a si mesmo e também a Apolo como condenados à morte. 1 Coríntios 4, 9. Esse texto de 1 Coríntios 4, 9 mostra que os apóstolos, os chamados por Deus para salvar almas e plantar igrejas, eles vão sofrer. São espetáculo ao mundo e ao universo. Aqui diz, capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, verso 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Você e eu, meu querido irmão, somos espetáculo para o mundo, para os anjos. Todo mundo criado por Deus, os mundos não caídos e os anjos, todos nos contemplam, todos nos assistem. Por isso, o planeta Terra é um teatro, o teatro dos anjos. Nós somos assistidos pelo universo de Deus. Queridos, nós somos o centro das atenções do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós somos o centro das atenções e dos olhares de todos os mundos habitados, mundos que não pecaram. Eles estão assistindo e acompanhando a história da redenção, o conflito entre o bem e o mal. E aqueles por quem Jesus morreu, aqueles que são cópias de Jesus Cristo, aqueles que são clones de Jesus. Você e eu somos clones de Jesus. Nós estamos sendo assistidos, filmados. E um dia vamos assistir o filme da nossa vida. Meu querido irmão, nós somos condenados à morte como Paulo, como Apolo, como todos os apóstolos. Mas nós somos espetáculo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, porque Deus está sendo honrado diante do universo todo pela sua vida, pela forma como você vive, pela paixão que você sente por Jesus Cristo e pelas almas pecadoras. Você está representando Cristo Jesus. O ministério de Cristo está continuando. Você é uma extensão do ministério de Cristo. Suas mãos são extensão das mãos de Cristo. Sua boca, a maneira como você trata as pessoas, buscando salvar almas, você é uma extensão, você é um clone de Jesus Cristo, meu querido irmão. Não existe um privilégio maior do que isso, ser um clone de Jesus Cristo. Nós, assim como Cristo e como todos os apóstolos, somos insultados, somos perseguidos, somos caluniados, nós somos considerados como lixo do mundo, escória de todos. Como diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 12 e 13. Aqui diz, olha, nós somos considerados lixo do mundo, escória de todos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos uma conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Mas você é o ouro de Ofir. Você é o ouro do caráter de Jesus Cristo, meu querido irmão. Este lixo do mundo, essa escória de todos, está se referindo a você e a mim. Nós somos os clones de Jesus Cristo. Nós somos os santos do Altíssimo, meu querido irmão. Paulo se gloriava nos sofrimentos de Cristo. Paulo se gloriava em ter as marcas de Cristo no seu corpo. Ele carregava no seu corpo as chicotadas, os açoites, deixaram marcas que Paulo dizia, estas são as marcas de Cristo. Queridos, nós somos chamados por Deus não para uma vida confortável, não para ficarmos na nossa zona de conforto. Nós fomos chamados por Jesus Cristo para algo difícil. Mas o Espírito Santo que nos gerou como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, o Espírito Santo implanta em você o caráter de Jesus Cristo. O Espírito Santo dá para você esta valentia cristã, essa ousadia cristã. O Espírito Santo nos batiza. A chuva temporã do Espírito Santo e a chuva serôdia do Espírito Santo. O Espírito Santo vai implantando em você
a mente de Jesus Cristo. Você se torna uma possessão do Espírito Santo e a sua vida se torna centralizada em Jesus Cristo. E você diz como Paulo disse: para mim o viver é Cristo. Repita, meu querido irmão, minha querida irmã, repita, porque para mim o viver é Cristo. E o morrer, se eu tiver que morrer, será lucro, porque o céu me aguarda, o céu me espera. É para lá que nós iremos. Jesus Cristo vai voltar e vai nos arrebatar para o céu. Essa é a nossa bendita esperança. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, minha irmã. Deixe-me, neste momento, orar por você e por mim também. Pai Santo que estás nos céus, obrigado porque o Senhor deu o privilégio para mim e os meus irmãos sofrermos por Cristo. Em vez de ficarmos pensando em nós mesmos, em vez de ficar pensando em impor nossas vontades não santificadas, que o Espírito Santo nos ajude a centralizar nossa vida em Cristo Jesus, vivendo para servir, vivendo para salvar almas, sendo tolerantes com os outros, mas não tolerantes com nós mesmos. Que o Senhor nos dê a santidade de Jesus. Pai Santo, batiza-nos com a chuva temporã e a chuva serôdia do Espírito Santo. É o nosso pedido pelos méritos de Jesus e todos dizemos amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.